Nos últimos anos começaram a circular muitas listas que tentam associar Exus da Umbanda e Quimbanda brasileira a supostos nomes cabalísticos, quase sempre retirados da demonologia europeia e da chamada Goécia. Essa lista costuma ser apresentada como se fossem secretas, africanas, antigas ou herdeiras de um conhecimento oculto milenar. Mas pensem, quando a gente analisa essas listas com um mínimo de critério, uma coisa fica imediatamente clara, meu chapa. Elas não são coerentes. Não, entre si não fecha. E isso é o ponto fundamental. Quando um sistema espiritual é tradicional, antigo e bem estruturado, ele mantém coerência interna. Os nomes não mudam de acordo com quem escreve. Os nomes não mudam independente das listas. Já essas associações modernas, o mesmo Exu aparece ligado a nomes completamente diferentes, dependendo da fonte. E isso, meu chapa, já mostra que não estamos falando de uma identidade espiritual, mas de uma associação simbólica e que é recente. Algumas listas, por exemplo, Exu Rei aparece associado a Astarote, em outras a Baal. Em outras ele não aparece associado a nenhum nome goético, mas a uma ideia abstrata, como uma força ou um princípio. O nome realmente cabalístico, ele não funcionaria assim. Ele não ia mudar conforme o autor muda a lista. Não adianta mudar a lista, não mudaria a base. O mesmo acontece em linhas extremamente conhecidas, como a linha de Sete Cruzeiros, Sete da Lira, Tranca-Rua, porque dependendo da lista, esses Exus aparecem ligados a Lúcifer, Belial, Astarote, Samael, ou simplesmente não aparecem ligados a nada. Em alguns casos, até, existem Exus que são associados a um mesmo demônio, só que em listas diferentes, o que cria uma contradição lógica, básica, que se são entidades distintas, como poderiam ser as mesmas identificadas com um mesmo ser espiritual se o Exu é diferente? Então, o erro está nas listas. Quando a gente observa que existe esse padrão, se percebe o problema que o Exu específico não está no Exu especificamente, mas no próprio método que essas listas foram criadas. Elas não fazem parte da tradição afro-brasileira, elas partem provavelmente de um esforço de tradução. Alguém olha para o Exu com uma lente dos olhos europeus e tenta encaixá-los a um sistema que já existia na demonologia medieval. E é exatamente aí que começaram essas listas, e elas começaram a surgir essas listas. Na Umbanda mais antiga, para ter um exemplo, na Quimbanda tradicional e nas tradições afro-brasileiras de base oral, né, não existe esse tipo de tabela comparativa entre o Exu e a Goécia, por exemplo. Embora nem todos os nomes venham da Goécia, você sabe, né? O Exu era compreendido como uma função, um caminho, um movimento, um mensageiro, o guardião das encruzilhadas e fronteiras. Seus nomes surgiam da vivência,
da vivência ritualística, dos pontos cantados, das histórias, das falanges e da experiência direta e não de livros europeus. Essas listas, elas aparecem quando o ocultismo europeu começa a influenciar o Brasil de forma mais intensa, principalmente ao longo do século XX. Em vez de entender o Exu a partir da lógica afro-brasileira, algumas pessoas tentaram reinterpretá-lo a partir desses sistemas, que são europeus e que já estavam prontos. A Goécia, a demonologia medieval, né? E a chamada cabala cristã. E aqui é essencial fazer uma separação, uma distinção muito clara, que isso não vem da cabala judaica também. A cabala judaica não reconhece Exu, não organiza entidades espirituais dessa forma e não cria equivalência entre divindades afro-brasileiras e demônios europeus. O uso do termo cabalístico nessas listas serve muito mais para dar peso simbólico, mistério e autoridade do que para indicar uma origem real. Então, essas listas, o que elas são realmente? O que são? Cara, são construções, meu chapa, construções modernas, extremamente modernas do século XX. Algumas funcionam como mapas simbólicos pessoais, outras são tentativas de uma sistematização intelectual. E outras são simplesmente reproduções de informações copiadas da internet sem fonte, sem critério histórico, sem base tradicional. O problema não está em alguém usar isso como linguagem interna, não. Não, pode usar esse sistema como linguagem interna de trabalho, não é o problema. O problema está em apresentar essas listas como uma tradição antiga, que ela seja africana, que seja universal, quando elas não são. Quando tu começa a entender que essas associações elas surgem no século XX e que não existiam antes, que não são africanas, que não são cabalísticas no sentido real, né? A confusão começa a desaparecer. Aí tu começa a enxergar que essas coisas foram criadas há pouco. Aí o estudo ganha um pouco mais de seriedade. O respeito, as pessoas aumentam o respeito até pela própria tradição. O Exu não precisa de Goécia para existir. Não precisa da demonologia europeia para ter força. Isso é uma bobagem. Tentar validar o Exu através dessas listas diz muito mais sobre a insegurança que nós temos hoje, essa insegurança moderna, sobre a tradição espiritual em si. É isso que isso demonstra. É tentar juntar algo a mais para dar mais poder, ou sensação de poder. Talvez a pergunta mais importante não seja qual o nome cabalístico do meu Exu, por exemplo, mas sim quem criou essa lista, com quais referências e qual intenção. Isso seria importante. E é exatamente aí que começa o estudo e a busca pela verdade. Se você segue essas listas, tem que entender que elas não são iguais. Não existem. Elas não são. Todas as listas que tem por aí não são iguais. Mas o que tu podes fazer, por exemplo, é perguntar ao Exu: o senhor está ligado a alguma outra energia? Bom, isso pode acontecer. Sim, porque para mim, pelo menos para mim,
O mundo espiritual ele é um só. Nós é que dividimos ele em religiões e em listas, mas provavelmente baseado nas egrégoras que estas entidades estão trabalhando, ou fazendo parte, ou se comunicando. Então, se você segue uma lista e o Exu concorda, não vejo problema algum. Mas não podemos criticar pessoas que fazem outros tipos de associações de entidades com demônios europeus ou mesmo da Goécia, porque não há necessidade. Mas se elas o fazem, assim devemos respeitar. Meu abraço a todos vocês.